Olá, pessoal! Começando mais um programa extraordinário aqui no 45 Minutos. Eu sou o Celso Shigami e estou aqui com o meu querido Atos Hildo para falar de algo que é, de certa forma, até ordinário, né? Dentro do cenário da crônica esportiva local, que é anunciar o retorno de Hélio dos Anjos. Dessa vez, para mais uma passagem pelo Náutico, tá? Quinta passagem dele aí pelo Náutico, desde do início da década de 90, que ele tem apresentado, né, as provas que o configuram nesse retorno, basicamente como um protocolo, como foi batizado aí por nosso querido Cláudio Santana, né? Porque ao acionar o retorno de Hélio dos Anjos, o Náutico meio que contratou uma convicção, contratou uma certeza de uma linha de trabalho competitiva para uma Série C muito decisiva para os passos que o Náutico tem dado aí desde temporadas anteriores e principalmente aí para as próximas temporadas. Então, meu caro Atos Hildo, estamos aqui reunidos, tá? Para falar desse retorno de Hélio. Eu queria lhe dar as boas-vindas aqui para só um salve inicial, porque tem bastante coisa para a gente falar para além desse retorno de Hélio aos aflitos, meu caro Atos. Tá no silencioso. Fala, Celso. Realmente, quinta passagem. Eu estava até relembrando as passagens dele, né? 93, a primeira passagem, lá no início da década de 90, como você disse. Depois de 2016, né? Que é uma passagem bem importante, bem emblemática, que é o acesso, né, do Náutico para a Série A. O Náutico estava 12 anos longe da Série A e agora também está completando 12 anos, tá? Mas dessa vez para a Série A vai demorar mais um pouco, já que o Náutico está na Série C. Mas 2006 foi muito importante, ele substituiu na época o Paulo Campos, né? Que fez uma boa campanha, tá? Mas que perdeu força na reta final, foi até depois de um clássico contra o Sport, né? Ele do Retiro. O Náutico perde o jogo e ali foi identificado que o Paulo Campos ele estava faltando aquele gás final, né? E se está faltando eu gás. eu acho que essa é a melhor definição para aquele time de Paulo Campos. Faltava gás, era aquele carinha que pô, você via boa vontade, você via ele se esforçando para fazer o time ser competitivo, mas tava faltando gás mesmo. Acho que você descreveu com perfeição. Tem a cena dele pedindo colaboração para a torcida. Papai do Céu, ele era conhecido como Papai do Céu, que ele sempre falava Papai do Céu. E se faltava gás, nada melhor do que você trazer Hélio, né? Então, aí o gás Hélio, o gás o, Hélio aí o Náutico vai, trouxe Hélio vai dos na Anjos. estratosfera. Pronto, o Náutico trouxe Hélio dos Anjos em 2006. Eu lembro da estreia de Hélio no Náutico, que foi um empate contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Tá? Na época, o Coritiba, assim, que vai acabar subindo nesse ano. Uma arrancada sensacional do Coritiba. Estava num momento muito melhor do que o Náutico. E o Náutico conseguiu um empate assim, heróico dentro do Couto Pereira, que vai dar a base e a estabilidade final para o Náutico conseguir o acesso naquela época sobre o Coritiba. O Sport também subiu, o Náutico acabou conseguindo um acesso com o Hélio dos Anjos. Depois tem a volta dele em 2020, né? Um ano assim, muito conturbado do Náutico. Ele veio para tentar uma façanha muito difícil, tá? Que foi evitar o rebaixamento do Náutico. O Náutico estava voltando à Série B naquele ano, tinha conseguido o acesso em 2019, o ano era 2020, e quando ele chega, ele pega o Náutico na zona de rebaixamento, a 11 pontos para sair da zona, tá? Os matemáticos ali davam 17% de chance do Náutico de permanência, era uma tarefa ali hercúlea para o Hélio dos Anjos. A estreia não foi nem tão boa, ele até relembrou. Eu acabei entrevistando ele lá no TeamCast na noite dessa terça-feira, e ele até relembrou Vocês anunciaram o homem antes do anúncio oficial. Foi. Eu até brinquei, Celso, mais do que digamos ali, um arrojo ali jornalístico
da gente como mídia independente conseguir a fala dele antes, mas foi mais pelo que ele representa no clube, tá? A gente já conseguiu isso com dois nomes e um foi Roberto Fernandes e o outro foi Hélio dos Anjos, que Que acabou por talvez seja o único treinador com mais passagens pelo Náutico do que Hélio, viu? 6 vezes. E não é à toa que sejam esses dois nomes, tá? Eles já se sentem da casa, eles têm, digamos assim, essa carta branca de fazer essa quebra de protocolo e falar com a torcida o mais rápido possível, né? Mas voltando a 2020, quando o Hélio dos Anjos vem, 17% de chance de não cair, ele acaba evitando o rebaixamento ele evitou esse rebaixamento com uma certa até tranquilidade, na medida do possível, porque o Náutico chegou na última rodada pensando em vencer para poder escapar. Foi até acho que com 2 rodadas de antecedência, tá? O Náutico afastou as chances de queda. E aí ele começa o ano de 2021, que é o ano que acabou virando referência por um bom ano do Náutico, né? Porque o Náutico consegue ganhar o Campeonato Pernambucano. Eu diria de forma incontestável, apesar de ter ido para os pênaltis, mas eu acho que é meio consenso que o Náutico tinha jogado aquelas 2 partidas da final contra o Sport, jogando o melhor futebol, mas... E exorcizando uma série de fantasmas ali, né? Isso, 50 e alguns anos, 52, se não me engano, anos sem ganhar do Sport numa final. E para mim foi melhor nos 2 jogos, como eu disse, mas acabou tomando um gol no final da partida. A partida foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Náutico se sagrou campeão. Lembrando, né, pandemia, tá? O que foi 2 coisas que eu lamento daquele ano de 2021. 3, daqui a pouco eu cito a terceira, mas a primeira foi o fato de ter sido pandemia, que era um time muito bom, com belos jogadores, Jean Carlos, Eric, que hoje está no São Paulo, Jean Carlos está no Juventude, jogando na primeira divisão também, Chiesa, que foi um momento muito bom de Chiesa jogando, inclusive com o Hélio dos Anjos, sempre teve essa referência que Hélio reviveu o Chiesa naquele ano. E Vinícius, né? Que teve um ano referência também, um ano muito forte, com 2 dígitos de gols, 2 dígitos de assistência, o que projetou Vinícius, né, a conseguir bons contratos. Quem não lembra que primeiro ele assinou um pré-contrato com o Bahia, que acabou ele não jogando pelo Bahia, o Goiás assumiu aquele pré-contrato, mas jogou a primeira divisão, então foi um time que acendeu muitos jogadores ali, tá? E teve também um início de Série B muito forte, né? O Náutico conseguiu 5 vitórias seguidas nos 5 primeiros jogos, depois passou 14 jogos de invencibilidade. Foi uma arrancada muito forte, até referência como uma arrancada mesmo na Série B, e acabou que, por motivos de falta de substituição de peças que acabou perdendo, né? O Eric saiu para o Ceará, o Wagner Leonardo, né? Ele se queixou bastante disso, de forma muito veemente, né? E a Foi torcida claro também, várias vezes. a torcida também tinha muito na ponta da língua que o problema naquele ano foi a questão de não conseguir repor, né? O próprio Chiesa também, o Chiesa teve uma contusão muito séria, e o Náutico não conseguiu repor a tempo, né? Ele acabou sofrendo uma sequência de derrotas, acho que foram 4 ou 5 derrotas seguidas, tá? E ele acabou caindo, saiu. Quando sai Wagner Leonardo, essa debandada aí, né? Eric e Chiesa machucado. Essas são as 3 principais. O elenco já era curto, tá, Celso? O elenco já era curto na época, ele perde essas 3 peças, o Náutico acaba não repondo. Wagner vai para o Santos, né? Chiesa e Eric machucam. Não, Eric vai para o Ceará e Chiesa machuca. Isso, perfeito. Eric vai para o Ceará e Chiesa se machuca, é isso mesmo. Aí a sequência... E Chiesa não volta, né? Não volta. Teve até Caio Dantas, né, como substituto, mas chegou muito depois, tá? Jogou bem o Caio Dantas, mas chegou depois, também sofreu com algumas contusões aí musculares, né? Ficava alguns jogos fora. Mas aí o Náutico já tinha perdido as chances de acesso. Inclusive, o Hélio dos Anjos cai depois de uma sequência de derrotas. E ele volta um mês depois, né? Foi atípica que ele volta exatos 30 dias depois. Nesse meio tempo, quem comandou o Náutico foi o Chamusca, o Marcelo Chamusca. E quando ele volta, aí o Náutico já tinha poucas chances de acesso, oscilou muito nesse retorno, chegou a ter uma sequência de vitórias que se tentou projetar uma chance de acesso, mas nada muito sustentável. Acabou com aquele ano, e aí marcou, né, a 4ª passagem dele pelo Náutico, e ele foi sair no ano seguinte, já no início do ano, né, no Campeonato Pernambucano,
depois de uma derrota diante do Retrô. Aí foi uma confusão tremenda nos aflitos, foram, assim, cenas Já, de já confusão entre confusão. jogadores, torcedores na porta do vestiário, chegou aí para vias de fato e muitos problemas também com a própria direção, né? O Hélio dos Anjos acabou entrando em rota de colisão com o presidente do Náutico à época, que era o Diógenes Braga, o que gerou uma novela imensa, né? Porque depois o Hélio dos Anjos acabou ofendendo, né, o presidente, mandou mensagens ali ofendendo o presidente, que isso foi parar na justiça, né, porque o clube acabou dando justa causa. Primeiro para o filho dele, foi uma confusão muito grande. Eu Primeiro para o filho lembro. dele, depois para o próprio Hélio, tá? E acabou indo para a justiça. Depois a justiça entendeu que não, que o Hélio não, o Hélio pediu para que não fosse reconhecida a justa causa, né? A justiça acabou dando um ganho de causa nesse quesito para o Náutico, tá? Reconheceu a justa causa, muito por causa da ofensa, né? Porque ele mandou uma mensagem ofensiva para o superior dele, tá? E isso acabou interferindo nos bastidores da pré-contratação hoje do Hélio dos Anjos, Celso. Por quê? Porque tinha uma corrente muito forte, obviamente, que toda corrente que estava no Náutico à época, vamos lembrar, era um grupo político diferente, né? Hoje o Náutico tem uma outra gestão, mas não só do grupo político, tá? Algumas outras pessoas mais tradicionalistas, digamos assim, disseram que foi uma agressão não só ao próprio Diógenes, mas como ao cargo, né? Como uma instituição, o posto de presidente. Então, teve uma resistência muito grande, na verdade está tendo alguma resistência em torno do nome dele, muito nessa linha, sabe? De que não poderia trazer um treinador que teria ofendido o cargo do presidente do Náutico. Mas, enfim, isso acabou ficando para trás e ele foi anunciado hoje. Turma contratou jogador que deu dedada para a torcida e transformou em ídolo e herói, porra. Imagine Hélio, que já tem uma história Eu cheguei a gigantesca. dizer, Celso, que eu não vou dizer que a pessoa não possa ter esse pensamento. Assim, é uma opinião, eu acho que faz algum Não, sentido. pode, claro que pode ter, Você, mas eu acho que, você, como você falou, é conservador demais é, e pouco pragmático, E né? principalmente, César, eu acho que tem uma diferença. Após a contratação, após a decisão, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os motivos que o Náutico decidiu por ir com o Hélio dos Anjos, depois que toma a decisão, não é um argumento suficiente para você ficar fazendo cavalo de batalha, né? Eu acho que é o momento de se resignar um pouco, né? Exatamente, Até, exatamente. até para que o clube ande e consiga seus objetivos, porque não adianta ficar lavando essa roupa suja enquanto o Hélio dos Anjos estiver aqui. Até porque, como você falou, a gente vai tratar disso um pouco melhor mais na frente, mas o próprio Hélio já falou que ele não vê isso como um empecilho. E, afinal de contas, estamos falando de um treinador que está anunciado oficialmente como um novo comandante do Náutico. E que chega, até importante aqui, porque a partir de agora a gente fala sobre, depois de falar, né, dessa breve história aí de Hélio dos Anjos, principalmente pelo Náutico, mas no futebol pernambucano como um todo, a gente vai falar desse momento mais recente que antecede essa chegada de Hélio para sua quinta passagem pelos aflitos, que é em substituição ao técnico Marquinhos Santos, que há bastante tempo vinha tendo trabalho, de certa forma, não diria se contestado é a palavra mais Dá para usar melhor define, contestado, mas pelo Celso, mas menos com pouca questionado, com convicção, certeza. questionado, perfeito, questionado, essa é a palavra. Vinha tendo trabalho questionado, mas um trabalho que também vinha sendo sustentado por resultados em partidas-chave, né? Por não só resultado, por postura, por bola, por futebol em partidas-chave. Então, como é que a gente sai, né, desse cenário onde Marquinhos Santos tem um trabalho questionado para queda, né? Porque tem um hiato aí, tem uma derrota na estreia e, pô, é suficiente? Essa derrota na estreia
é suficiente para cravar aqui, ó, ei, acorda, a hora de demitir agora. Então, queria que a gente fechasse o capítulo Marquinhos Santos agora, para que depois a gente possa voltar a falar de Hélio dos Anjos, agora do futuro. Perfeito, Celso. O trabalho de Marquinhos Santos, eu acho que a torcida teve até uma certa calma para observar o trabalho, porque Marquinhos Santos, a começar, quando ele é contratado no final do ano passado, né? Assim que o Náutico é eliminado, acho que dá um mês e meio ali, mais ou menos por outubro, eu acho, quase chegando em novembro, ele é contratado, e ele foi tido, a torcida pelo menos enxergou, mais do que um sentimento de que ele era um bom treinador ou algo do gênero, mas olhou para o mercado de Série C e entendeu que ele estava ali no topo do mercado, tá? Até porque é um mercado que... Entendeu que era um treinador numa prateleira acima até daqui a média que o Náutico vinha procurando, pelo menos. Isso. Até porque, mesmo que ele, em que pese que ele tivesse na Série D, foi muito no contexto do América de Natal, tá? Um time como o SAF que puxa. Um caso parecido, como o Zago agora está chegando no Botafogo. Mas o contexto de SAF que traz um nome acima da prateleira para poder comandar a equipe. Então, o torcedor ele entendeu que, dentro dos possíveis, ele estava ali no topo. Mas sempre um pouco ressabiado, né? Porque o Náutico vem sofrendo bastante com trabalhos recentes de treinadores. Então, no início ali do trabalho de Marquinhos, o torcedor teve certa paciência com ele, né? Porque mesmo diante de alguns revés ou falta de rendimento, ele sabia que o treinador estava faltando algumas peças ali para o time, né? O Náutico sofreu muito com falta de zagueiros, com falta de goleiro, e as críticas eram direcionadas mais à diretoria, né, para poder contratar essas peças, do que ao próprio Marquinhos. Porém, com o passar dos jogos, né, com a evolução da temporada, o torcedor ele começou a identificar um problema seríssimo no trabalho de Marquinhos, que era a questão da falta de criação, né? O Náutico é um time que não consegue criar jogadas, tá? O Náutico não consegue, eu diria que nem dá aquela pré-assistência, né? Hoje em dia se usa muito a pré-assistência, né? Hoje a gente não trabalha mais com assistência e gol, a gente trabalha também com pré-assistência. Então, não é a questão do passe final, Celso. Até o passe antes desse, né? Que você chega no último terço, uma condição de botar uma boa enfiada na área, procurar o seu centroavante, conseguir um passe mais de qualidade, o Náutico já tinha muita dificuldade. Então, isso acabou apregnando no trabalho de Marquinhos, o torcedor começou a repetir muito isso, só que nesse meio termo, o Náutico teve alguns jogos chaves, tá? Contra times de Série A, aonde que, num outro tipo de jogo, num outro tipo de formação, num outro tipo de postura, o Náutico acabou tendo bons resultados. E aí a gente vai colocar aqui o jogo do Ceará, o jogo Sport, Vitória. E esses jogos colocaram até uma pulga atrás da orelha do torcedor de dizer assim, meu irmão, peraí. Veja só, o trabalho tem seus questionamentos, porque falta o time ter mais qualidade e se impor contra times que eram abaixo do Náutico e até times que vão disputar a Série C junto com o Náutico. Isso também marcou muito. O Náutico perdeu do CSA, o Náutico perdeu do Retrô, o Náutico perdeu do Confiança, que é a competição que o Náutico vai jogar e a competição mais importante do ano. Porém, a campanha da Copa do Brasil vinha acontecendo, né? E principalmente após a vitória dentro do Barradão, que deu essa parada, né, por causa dos problemas do calendário do futebol brasileiro, teve uma parada aí considerável, acho que de 25 dias, meio que o torcedor ele entendeu que após ganhar do Vitória no Barradão não tinha como ali pedir a saída do treinador, tá? Mas a pulga atrás da orelha estava presente. O Náutico ia começar a jogar a Série C, que era a principal competição do ano. Não adianta você também ficar focado na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, para o Náutico, é um momento de sonho que você vai viver quando o jogo chegar. O Náutico vai enfrentar o São Paulo, um time de Série A, um time do eixo, um time pesado, o Náutico na Série C. Não adianta querer se apegar apenas a isso. Você tem que batalhar no seu campeonato, na Série C, para conseguir o acesso. E aí, no primeiro jogo do ano, Celso,
o que o Marquinhos Santos trouxe para o campo, principalmente no primeiro tempo, assim, foi uma coisa absurda, tá? Tá falando do jogo contra o Itabaiana. Jogo do Itabaiana, exato. Certo. Porque ele até se complicou um pouco na entrevista. Ele deu, para mim, duas declarações ruins. Uma que acabou viralizando, que foi ele dizer que o Náutico não ganhava na estreia em campeonatos nacionais há 26 anos. Não dá, né? Não dá, você vai lá, perde o jogo para um time como o Itabaiana, com todo respeito ao Itabaiana, mas era uma oportunidade que o Náutico tinha de vencer fora de casa, né? Veja, pode ser que na evolução do campeonato a gente olhe para trás e todo mundo consiga pontuar bem jogando com o Itabaiana lá em Sergipe. E o Náutico, além de perder o jogo, tem um desempenho pífio e o treinador dá uma entrevista dizendo que é comum o Náutico perder na estreia dos campeonatos nacionais. Eu acho que isso pegou muito mal. Eu acho que isso também colaborou muito na decisão da demissão de Marquinhos Santos. Tá? Mas, Quem foi que levantou esse dado, hein? Para exato. ele. Porque assim, velho, veja, eu imagino o seguinte, sei lá, ele tem a equipe dele, tem o staff dele. Porra, não vejo alguém pesquisando, deixa eu ver aqui qual foi, como foram os comentários. Abriu o Google. Quem isso aí de onde, velho, essa informação dele? É inacreditável ele saber esse dado, é uma coisa. E na ponta da língua, tá? Ele saber disso, eu acho assim. É impressionante como o treinador gosta de se complicar nas entrevistas coletivas pós-jogo. Né? Mas teve uma outra fala dele que me chamou a atenção, Celso, que foi ele dizer. Ele disse que o Náutico, porque o Náutico venceu o primeiro tempo, né? O Náutico venceu o primeiro tempo jogando muito mal. E toma virada ali com uns 15, 20 minutos do segundo tempo, já tinha tomado a virada. Aí ele foca nesse período que o Náutico toma a virada para dizer que alguns jogadores falharam, o que na bola a gente já sabe, no mundo da bola a gente já sabe que quando o treinador começa a falar mal dos jogadores nas coletivas é porque o caminho indício, dele... Exatamente. Tá meio traçado. Porque eu parto do pressuposto que o treinador não é burro. Né? Ele sabe que isso pega muito mal em entrevista. Então, quando ele acha que a dele já tá assando, aí ele encaraia, né? Ele joga no ventilador. Joga no ventilador. Aí ele cita ali algumas falhas da defensiva ali dos zagueiros, né? Em bolas enfiadas dentro da área no início do segundo tempo. Mas ele dá a entender que por ter vencido o primeiro tempo foi bom. E veja só, na minha leitura de jogo da partida contra o Itabaiana, o problema foi o primeiro tempo. Porque no segundo tempo, Celso, o Náutico toma virada, o Náutico joga teve mal. Teve que correr atrás. Teve que correr atrás. É isso que eu ia dizer. O Náutico joga mal o segundo tempo, mas ele joga mal de uma maneira que eu sou até acostumado a ver. Estou acostumado a ver um time querendo ir atrás do resultado, tentando fazer uma abafa. Isso a gente já é acostumado. Meio arame liso, mas pelo menos tá ali em cima. Você sabe que pode... Não é isso? Isso. É uma ruindade que a gente já está acostumado a ver. Só que no primeiro tempo, o Marquinhos Santos ele aplicou coisas que, veja só, acompanhando futebol há tantos anos, eu me arrisco a dizer que eu nunca vi. Ele estreou uma formação, eu acho que estreou, porque o futebol, assim, o futebol tem 150 anos, o mundo todo atuando, mas se a inteligência artificial ela tiver evoluído aí, depois eu vou fazer uma pesquisa para saber se alguém já jogou no 5-2-3. Porque ele estreou, e é um 5-2-3 muito fácil de visualizar. É uma linha de 5 assim, estática, tá? Aonde os laterais nunca viram ala. Porque quando a gente fala 3 zagueiros, a gente é muito remetido a falar 3-5-2 ou um 3-4-3, porque os laterais sempre vão virar ala. Quando você joga com 5 atrás, que esses laterais são muito recuados, aí você pensa mais no 5-4-1, ou no 4-1-4-1. Pronto, sim, como os jogadores jogam entre linhas. Mas nunca, Celso, nunca, jamais eu vi um time jogando no 5-2-3. Porque essa linha de 5 era estática. Ele pegou o terceiro jogador do meio campo, que era o Patrick Alain, e botou para ir dar combate na saída de bola do adversário, para jogar junto dos atacantes, e ele deixou os dois volantes sozinho, naquela imensidão que era o meio campo do Náutico ali, no caso, né? E para piorar, o time dele era muito espaçado. Foi uma loucura. Visualmente, tá? Se você pegar um print assim
de quando o Náutico se defendia, era uma coisa assim, não dá para entender como um treinador coloca uma equipe em campo daquela forma. Então eu acho que esse primeiro tempo, de como o Náutico se colocou em campo, junto com a declaração dele, eu acho que foram os elementos, tá, que mais colaboraram para a tomada de decisão da saída de Marquinhos, e eu acho que de forma acertada, porque ele perdeu o sentido do trabalho, ele já estava tentando assim a terceira, quarta formação diferente, tá? Essa tentativa dele com 3 zagueiros veio muito desses jogos pontuais que a gente estava citando aqui, o próprio jogo na Ilha do Retiro. O jogo do Ceará, não. O jogo do Ceará foi um jogo diferente. Mas o jogo contra o Sport na Ilha e o jogo contra o Vitória foi muito nessa formação, tá? E eu acho que ele tentou, numa última cartada, dar seguimento a essa formação, mas, assim, nada deu certo no jogo do Itabaiana. E eu acho que a diretoria foi rápido, tá? É até estranho falar rápido. Veja, depois de deixa eu te perguntar o seguinte, nesse ponto aqui que você vai seguir. Minha dúvida é justamente essa. Quanto da demissão de Marquinhos se deve à disponibilidade de Hélio no mercado? Veja, muito, viu? Muito. Não Tá tem como entendendo? negar. Não tem como negar, Celso. Assim, é inegável. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou cravar para você. Se ele não tivesse disponível, Marquinhos era o treinador do Náutico. Pronto, era isso. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Porque me chama muita atenção, sabe? Não deixa de ser surpreendente. Porque eu lembro muito de a gente debatendo aqui no 45 minutos do acerto que tinha sido a vinda de Marquinhos. Quando foi anunciado o nome, a gente fez, porra, trouxe Marquinhos Santos. Começou bem o trabalho. Eu acho que é uma proposta interessante. E aí, entendo, certo? Entendo como preocupante, como um sinal de alerta importante a performance do Náutico contra o Itabaiana nessa primeira rodada. Mas, velho, não acho que é suficiente para uma queda. Acho estranho, sabe? Acho estranho. Mas, por entender tudo que a gente falou, até começar a falar do trabalho de Marquinhos Santos, sobre a relação entre Náutico e Hélio, e talvez até sobre Hélio e esse grupo que está aí, né? Uma proximidade com Bruno Becker, de repente, é que me faz entender que talvez o principal motivo para a queda de Marquinhos seja a disponibilidade de Hélio. E não só futebol, não só performance, não só declarações, mas eu entendo que é um conjunto, é um coletivo, né? Já tinham alertas e talvez o Náutico realmente tenha só tomado a decisão cedo, uma decisão que seria inevitável, né? Mas é um bom ponto que você levanta e eu acho que eu vou trazer alguns elementos que vai ajudar a explicar aí o seu raciocínio, tá? Então, tem uns elementos em aberto, eu acho que eu vou conseguir completar, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem que lembrar, Celso, que essa diretoria do Náutico, esse departamento de futebol do Náutico, ele se mostrou muito fraco, tá? É um departamento que teve suas complicações na montagem do elenco, na hora que foi decidir pelo goleiro, trouxe a pulso um goleiro muito contestado, não soube fazer um bom sistema defensivo, né? Acho que economizou muito ali na posição e escolheu as peças erradas para a posição de zagueiro. E quando o Náutico ele perde do Retrô, ali era o momento de demissão de Marquinhos Santos, porque você tinha rendimento fraco e você tinha resultados fracos. Resultado muito ruim, né? É um momento clássico, tá? Aquilo ali, tudo ali era para demissão. Mas tinha um elemento que ia relembrar muito o ano passado, da saída de Alan Al, que acabou sendo a chegada de Mazola, que é uma decisão logo em seguida. Lá, no ano passado, a saída de Alan Al se deu entre o jogo final do Pernambucano, Náutico Sport, o que trouxe um trauma muito grande. De que, mesmo que você identificasse que seria um momento de mudança, não tem por que você demitir entre os jogos ou pouco antes da decisão. Porque se discutiu muito sobre Alan Al ser demitido na véspera do primeiro jogo da decisão.
E a decisão não foi tomada pela demissão de Alan ali, Celso, porque não tinha quem colocar na beira do gramado. O jogo ia acontecer em 48 horas, 24 horas. A semana era muito curta naquele momento. E por não ter ninguém para colocar na beira do gramado, Alan meio que já foi demitido para aquele jogo. E acaba sendo demitido de fato logo após a partida. Eles não quiseram, eles entenderam aquilo como erro e não quiseram cometer o mesmo erro. Por quê? Quando o jogo do Retro se dá no meio do Carnaval, mesmo tendo todos os elementos e talvez na convicção deles a demissão era a melhor saída, e pesando também o fato de Hélio dos Anjos, tá? Porque ali naquele momento Hélio dos Anjos também estava à disposição. Mas aí tinha um elemento, jogo do Vitória, alguns dias depois, tá? Porque poderia ser que não houvesse um acerto rápido com Hélio, poderia ser que se estendesse. Hélio Porque tem esse imbróglio na justiça, tal, né? Hélio é alguém muito caro ainda para o Náutico, precisa de um esforço ali muito grande financeiro. Então eles entenderam que não vamos arriscar nesse momento. Vamos fazer o seguinte, vamos focar para o jogo do Vitória, até porque passado aquele jogo do Retrô ali, já bateu uma quarta-feira de cinzas e o time já estava viajando na quinta-feira. Era algo ali de um dia para o outro. Então, nesse momento, se decidiu de focar no jogo da Copa do Brasil, para não cometer o mesmo erro do ano passado. Tá? Agora é que vem um elemento que se justifica muito, Celso, por causa da fraqueza do departamento de futebol do Náutico. Quando o Náutico vence o Vitória, se você tinha aquela convicção de que o trabalho era ruim, de que já tinha os resultados para demissão, e só não iria demitir por causa desse compromisso diante do Vitória, uma diretoria de pulso demitiria logo após o jogo do Vitória. Porque você teria o quê? 25 dias para trabalho. Se sua convicção já era contratar ele dos Anjos, que eu acho que isso sempre teve na cabeça dos diretores do Náutico, desde que Marquinhos Santos foi contratado, na verdade, era o momento de você colocar Marquinhos Santos para fora, tá? Mas acontece que não dá para cobrar dessa diretoria que demitisse um treinador após uma vitória, sabe? Porque Perfeito. eles são muito focados em resultado. Perfeito, perfeito. Acho que foi muito elucidativa aí a sua construção para complementar o que eu vinha analisando. Mas acho que realmente é como eu estou falando, são visões que vão se complementar para trazer esse quadro aí que a gente está mostrando para a galera, né? Que é uma composição de variáveis, talvez basicamente de mesmo peso. Seja a falta de convicção no trabalho de Marquinhos ou a disponibilidade de Hélio. Quase como se a vitória sobre o Vitória tivesse, entre aspas, estragado os planos de a direção dar a Hélio uma intertemporada ali de 25 dias. Perfeito, né? Perfeito. Não duvido que chegou a passar pela cabeça deles. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aí. E a partir de agora, Atos, a gente, nesse nosso programa, onde a gente está abordando, né, a chegada de Hélio dos Anjos em substituição Marquinhos Santos no comando do Náutico, agora chegou a hora de a gente falar do futuro, tá? Porque, como você pontuou, o Náutico, né, ele abre a temporada com uma série de questionamentos e com problemas concretos ali na formação do seu elenco. Né? Ainda os tem, inclusive, como você também destacou. Então, o que é que você imagina que é o próximo passo? Afinal de contas, o Náutico fez um esforço grande também para trazer Hélio dos Anjos. A gente sabe como é a questão de demissão, né, no futebol. Você simplesmente o profissional para de frequentar as suas dependências, mas não sai da sua folha, né? Normalmente você tem que cumprir ali o contrato. Então, queria que você explicasse um pouco como fica o cenário a partir de agora. Porque, como eu disse, trazer Hélio dos Anjos requer do Náutico um esforço. O Náutico estando na Série C, manter um técnico como Hélio, né, trazer um técnico como Hélio, requer um esforço, e eu queria que você começasse a analisar o que é que você imagina que pode vir de mudança a partir de agora com a chegada de Hélio. Tá, Celso. Eu acho que
vamos iniciar pela tomada de decisão, tá? Por que o Náutico escolheu Hélio, tá? E até como se deu um pouco dessa decisão. Para mim, ele escolhe Hélio porque é a única opção viável. O Náutico, ele está indo para o 3º ano de Série C, tá? Ele já testou algumas peças, alguns treinadores de Série C, perfis, e já começou a saturar, tá? Na torcida do Náutico, muito de alguns nomes e alguns outros também que não veio, mas são parecidos, tá? Tem até uma brincadeira no meio da torcida do Náutico que já está cansado daquele velho nome duplo, que o sobrenome é italiano, sabe? O cara que vem do interior de São Paulo. A gente brinca assim, o Thiago Pomarola. Pô, se amanhã o Thiago Pomarola é anunciado no Náutico, não vai para lugar nenhum, sabe? Aquele cara que foi campeão da A3 pela Matonense, fazendo uma boa final ali contra o União Barbarense. Então, esse perfil, o Náutico meio que a torcida já saturou, sabe? Eu acho que pedia mais um nome mais enérgico. Até porque, Celso... Cascudo. Sim, por quê? Porque tem uma característica nesse elenco do Náutico, que é algo que já foi identificado desde o ano passado, e eu acho que permaneceu para esse ano. E esses resultados fora da curva do Náutico com times de Série A, eu acho que corrobora com isso que eu vou levantar agora, que é que parece que os jogadores, eles meio que só jogam quando querem. É como se eles fossem... Vamos imaginar o Náutico como empresa, e eles como funcionários. É como se eles chegassem lá na empresa, fizessem o seu, batessem o cartão e fossem embora, sabe? Eu não digo aqui que eles têm uma falta de comprometimento no treinamento, na disponibilidade no dia a dia. Não é isso, mas saiu do clube é como se acabasse. Só que futebol é diferente. Futebol pede mais. Futebol pede um foco no objetivo fora do comum. Muito se fala assim de união, de família, porque é isso. Se um plantel, junto com a comissão técnica, junto com o staff, na verdade, com o clube como um todo, eles não se imbuírem daqueles objetivos, as coisas não andam, não. Se ficar cada um... Respirar aquilo ali de manhã, de tarde, de noite, é verdade. É isso mesmo. E aí, então, o clube de futebol tem muita coisa típica e essa é muito clara, sabe? E o ano passado já tinha sido identificado isso. A gente tem contato ali com algumas pessoas mais dentro do clube, meio que nas posições ali mais de um auxiliar aqui, outro auxiliar ali, e todo mundo meio que tinha esse discurso, sabe? Que faltava aquele comprometimento a mais. E eu acho que isso permaneceu para esse ano, e um nome que vem tentar equalizar isso é o nome de Jair dos Anjos, tá? Porque esses nomes da brincadeira que eu estava fazendo aqui, do sobrenome... Thiago Pomarola. Juan Brandelli, um cara como esse, ele não consegue dar um impacto, sabe? Ele não consegue mexer no vestiário, ele não consegue trazer os jogadores para ele, sabe? Paulo Sérgio, vamos agora, né? Vinícius, vem aqui pro meu lado, vem para a trincheira. Nas 2 primeiras entrevistas de Jair dos Anjos, tanto no Timocast, logo depois no GE, ele já disse que Paulo Sérgio é jogador de bola. Já ganhou o cara. Já entendeu. Já ganhou, assim como ele fez com Chiesa em 2021, sabe? Ele já puxou o artilheiro para ele. Vinícius ele já tem, que já trabalhou com Vinícius. Aí daqui a pouco ele pega um Hélio Bosch, que é muito contestado com a torcida, que é meio porra louca ali e tal, às vezes corre mais do que as pernas. Ele retransforma um cara desse, então ele vai ganhando jogadores. Ele fecha muito o grupo. Então eu acho que a decisão, a tomada de decisão, primeiro veio o seguinte: o que é que eu preciso? Isso pensando como os caras lá no Náutico pensaram. O que é que eu preciso diante de um mercado que me oferece algumas alternativas? Eu só tenho o Hélio dos Anjos. Porque o Hélio dos Anjos vai cumprir esse papel que eu acabei de citar, né? De conseguir chamar o grupo, fazer de fato um grupo. Não basta ter um elenco. Você tem que ter um grupo coeso, focado no objetivo. Eu acho que o Hélio dos Anjos te entrega isso. Fora que na parte técnica e tática, ele tem um desempenho ok. Não vai deixar nada a desejar a esse mercado. Não, é um cara que tem se mantido atualizado aí no futebol. Ele tem o estilo dele, ele tem as convicções dele, mas não é um cara que ficou parado no tempo. Não, e ele tem o estilo dele muito bem definido, que até o torcedor consegue enxergar. É um cara que gosta de jogar com a linha muito alta, com a marcação sob pressão, com a intensidade muito alta,
por vezes gosta de jogar com 3 atacantes para poder alongar mais o campo, jogando com extremos. Então é um cara que é fácil fazer a leitura, você sabe o que esperar dele. E eu acho que o Náutico, Celso, diante desse cenário que parecia via única, primeiro ele toma a decisão de que, veja só tem Hélio. Porque eu não quero subir ainda, o presidente do Náutico até deu uma declaração logo após o anúncio de Hélio dos Anjos, dizendo o seguinte, a pergunta foi no sentido de que, como é que o Náutico ia pagar Hélio dos Anjos? O Hélio dos Anjos não é muito caro para o Náutico, e ele respondeu o seguinte, caro é permanecer na Série C. E tá certo. Foi uma pegada meio torcedor, mas tá é por aí, sabe? Se você quer se esforçar ao máximo para tirar o Náutico dessa situação, tem que ter esse tipo de pensamento. Então, toda a permanência do Náutico na Série C é um rebaixamento. É um novo rebaixamento e um prejuízo assim imenso. Porque quem achar que dá para ter. Para ficar não vou nem falar de lucro. Para ficar no 0-0 na Série C, esqueça, tá? Você começou na Série C, você está menos 7 milhões a 10 milhões no negativo. Você não tem como. Não, exato. A não ser que você seja um clube novo, um retrô da vida, um negócio assim, mas. E olhe lá. Porque a competição não ajuda com cotas, por exemplo. A Copa do Nordeste paga 2 vezes mais do que a Série C, a título de exemplo. Então é uma competição deficitária. Então eu acho que primeiro se tomou a decisão, Celso, de que o nome era Hélio dos Anjos. Agora, qual é os problemas? Qual é os ônus de trazer Hélio dos Anjos? Um treinador caro, você precisa se viabilizar financeiramente. Mas eu acho que, no caso, o presidente, ele decidiu por carregar essa responsabilidade de equacionar isso já com o treinador aqui. Ele vai atrás de dinheiro. Agora eu vou captar, né? Agora eu vou captar. Pode ser com os grandes alvirrubros, pode ser com patrocinadores, pode ser com a torcida. E ele chegou já numa entrevista que ele deu, acho que foi a Rádio Jornal, ele já começou a iniciar esse processo de dizer, olha, veja, eu trouxe o que talvez seja o único caminho do Náutico para o acesso e com um nível de aprovação da torcida de, vou chutar aqui, 95%. Então agora, vocês têm que fazer a parte de vocês. Tem um jogo sábado. E o próprio treinador, nas primeiras declarações, já disse que quer ver como vai estar o público sábado no jogo Náutico-Botafogo. Porque, veja, se o torcedor tem uma frequência boa dentro dos aflitos, Celso, e obviamente que o time também tem que ajudar, né? O time tem que conseguir suas vitórias. É possível pagar ele dos Anjos com essa colaboração da torcida. Um público ali, em média, acima de 12 mil, 11 mil, 12 mil nos aflitos, é possível você conseguir cumprir essas obrigações com o Hélio dos Anjos. Porque o Hélio dos Anjos é caro, mas também, vamos lá, Marquinhos Santos também não era tão barato, tá? Marquinhos Santos também não era tão barato. Então, eu acho que a decisão foi correta. O Náutico traz Hélio dos Anjos, amanhã ele já está chegando, 10h30, 11 horas, já está pousando aqui em Recife. Não sei se ele chega a comandar um treino pela tarde, mas pelo menos aquela conversa, naquela famosa apresentação ali, ele já vai ter com os atletas, vai conseguir ter algum treino, já que o jogo é nos aflitos, né? Vai ser uma semana de mais trabalho. E aí o presidente, junto com o seu comercial, junto com toda a diretoria, vai atrás de conseguir viabilizar essa vinda de Hélio dos Anjos. Eu acho que foi uma decisão acertada. A partir daí, eu concordo, tá, Atos? Só para deixar bem claro, eu concordo que considero uma decisão acertada e concordo também que é muito mais fácil agora você captar, né? Pensando como presidente do Náutico, né? Usando os sapatos aqui de Bruno Becker. Se eu estou fechado com o Hélio dos Anjos, se eu estou com conversas adiantadas, se eu já consegui tirar da frente algumas questões de embrólios financeiros pendentes, né? Se eu já consegui adiantar alguns pontos como esse, velho, fecha com o cara e vai buscar, porque aí aparece. E no fim das contas é aquilo que você falou, mesmo os alvirrubros mais tradicionalistas, mais conservadores, que estão torcendo o nariz ainda por conta da forma como ele saiu, dando declarações contra Diógenes, tal, não sei o que, da última vez, a gente sabe como isso muda rapidamente com o resultado. É o resultado que muda esse tipo de relação. Dentro do futebol, é o resultado que impõe o tom da relação
entre o técnico e a torcida. Quase sempre está atrelado unicamente ao resultado, mas certamente é sempre um fator muito, muito determinante. E aí eu queria Não saber... subestime o Pode poder da falar. vitória, né? Não subestime o poder da vitória. Nunca, 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 nunca. É um negócio transformador. É um negócio transformador. É um resultado positivo aí no domingo, numa conexão com a torcida, num reencontro com o Hélio, que tem aquela sinergia, que tem aquela energia, enfim, o que pode sair daí são coisas que só o futebol mesmo pode proporcionar. Mas o que eu queria saber, já para a gente encaminhar para a reta final aqui dessa nossa análise, como você vê agora as chances do Náutico, né? Qual a expectativa que você tinha antes e qual a expectativa que você passa a ter em relação ao acesso, a finalmente o Náutico deixar essa âncora que é a sua permanência na Série C? Celso, veja, o Náutico ele tem um elenco investido para brigar para o G8, tá? Eu não poderia avaliar de forma diferente. Foi assim que eu avaliei antes da estreia, antes do campeonato começar. Só que tem alguns problemas, que é problema do Náutico, mas vai ser problema de outros tantos times na Série C. Eu colocaria em dois, que é um problema psicológico, tá? Eu acho que isso afeta demais, principalmente um time como o Náutico, que vem arrastando algumas crises aí quase que eternas, há alguns anos já. Eu acho que o psicológico está sempre muito presente, né? A pressão acaba afetando demais os jogadores e o elenco. Eu acho que esse elemento não tem como aqui a gente destrinchar para poder fazer uma análise de como isso vai afetar, se vai afetar mais, se vai afetar menos, se vai afetar o suficiente para poder tirar novamente o Náutico de um G8, ou se vai afetar pouco e esse time vai conseguir desenvolver bem na competição. E o outro elemento é a questão do encaixe, né? O famoso encaixe que todo time quer, né? Todo time procura, que não se contrata A em coisa lugar mágica, né? Isso, que você vê certo encaixe em até times que tem a folha na metade do Náutico. Tá? Acho que o Maringá, Sim, pô. Maringá é um bom exemplo, né? Um time que fez uma Série D muito forte ano passado, fez um campeonato paranaense também muito forte, foi vice-campeão, né? Só perdeu para o Operário, que é um time de Série B, e já venceu na estreia, né? O Guarani lá no Brinco de Ouro, tá? 3-2. E é um time que chama muita atenção, mas pouca gente sabe que é um time barato, na verdade, tá? É um time que a folha ali gira em torno de 500, 600 mil. E o que eles têm de mais forte, na verdade, é o encaixe, tá? Vi alguns lances da partida, não pude ver o jogo na íntegra, porque o jogo aconteceu no mesmo momento do jogo do Náutico, Simultâneo. mas é um time que joga muito acertadinho. Joga ali com a bola no pé, sabe o que vai fazer, sabe quando colocar velocidade para poder conseguir seu objetivo. E isso a gente nem vê no Náutico hoje e não vai ver em vários outros clubes da Série C. Então isso o Náutico pode adquirir em algum momento. Então fica uma interrogação. Mas eu não tenho como colocar hoje diferente de uma disputa para G8, tá? Até pelo investimento que o clube fez. É uma das principais folhas da competição, pela camisa que o Náutico tem, que apesar de ter ficado fora do G8 nos 2 últimos anos, disputou, né? Então, se a gente está colocando como disputar para o G8, mesmo com 2 anos desastrosos, o Náutico disputou o G8 nos últimos 2 anos, até porque na última rodada Acho que você está chegou sendo modesto. Eu acho que com o Hélio cresce um pouquinho. Acho que cresce. G8 já passa a ser Mas eu uma... vou esperar umas rodadas aí, sabe? Eu quero pelo menos Tá certo. uma Você tá certo. equalizada, ganhar do Botafogo em casa, depois conseguir alguma coisa fora, para poder tirar um pouquinho aquele receio que está assustando o torcedor, né? Porque assustou muito diante do Itabaiana, para poder a gente passar a ser mais corajoso, né? Ser mais ambicioso na competição. Muito bem. Então, dessa forma, Atos, a gente vai chegando ao fim aqui desse programa extraordinário, dessa edição extraordinária. Eu espero que você que está acompanhando a gente até aqui tenha gostado tanto quanto a gente gostou também de trocar essa ideia. Falar de futebol é sempre muito agradável, com Atos, basicamente qualquer assunto é muito agradável de ser tratado. E falar de Hélio Anjos é também trazer aí um pouquinho das boas recordações, né, que a gente tem de acompanhar o futebol pernambucano com
boa proximidade desde o início da década de 90 ali. Então é como estar revendo um personagem de um dos seus seriados favoritos ali, ou do seu seriado favorito, tá voltando para uma nova temporada e de repente uma temporada histórica. Então, fico feliz que a gente tenha podido trocar essa ideia aqui. Espero que você que está nos acompanhando também tenha curtido. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, o que é que você espera do Náutico de Hélio dos Anjos, e se inscreva no nosso canal para ajudar o 45 Minutos a crescer. Valeu, Atos! Muito obrigado também ao nosso querido Márcio Souza, diretor do nosso programa, responsável pela edição aqui do mesmo. Forte abraço, principalmente a você, por sua audiência, e até a próxima. Sucesso, Hélio! Bem-vindo de volta ao Futebol Pernambucano. Tchau, tchau.